Há 25 anos, o Brasil perdia uma das suas maiores joias. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. Sabe aquele jogador de futebol que todo mundo comenta, mas você nunca viu em campo? É o caso do Denner. Infelizmente, ele nos deixou muito cedo, aos 23 anos, em um acidente quando jogava pelo Vasco da Gama, clube do Rio de Janeiro. Muita gente dizia que ele seria um dos melhores jogadores de futebol do mundo, até mesmo melhor que Neymar ou Ronaldinho Gaúcho, do mesmo nível ou até melhor que Ronaldo Fenômeno. Porém, como ele teve uma carreira tão curta, é difícil dizer. Mas neste vídeo, você irá acompanhar toda a trajetória desse craque, além de ver alguns dos lances e gols incríveis que ele fez. No final, me conta o que achou, fechou? Bora pro vídeo! Denner cresceu na Vila Ede, na zona norte de São Paulo, e era um super fã do São Paulo. Quando jogava futsal no colégio Olavo Bilac, ele até recebeu um convite para jogar no time que tanto amava. Mas acredita que ele não se adaptou? Ficou só uma semaninha lá no Morumbi e acabou indo parar no time de base da Portuguesa. Parece que o destino dele estava traçado desde cedo, né? Sabe a Copa São Paulo de Juniores, a Copinha? Ela é famosa por revelar os futuros craques do futebol brasileiro. E olha, o Denner se destacou por lá. Em 1991, ele brilhou pela Portuguesa. Foram 9 jogos, 7 gols e 3 assistências. Ótimos números, né? E adivinha só, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. O time da Portuguesa atropelou na final, ganhando por 4-0 contra o Grêmio de Porto Alegre. E o primeiro gol? Foi do Denner. Além disso, a Portuguesa já tinha ganhado o Campeonato Paulista um tempinho antes. Depois dessas vitórias na base, o Denner subiu para o time principal de vez. Ele já treinava com os profissionais e até tinha jogado algumas partidas, mas a partir daí ele começou a jogar regularmente com eles. Sabe, às vezes os jogadores jovens ficam nervosos quando sobem para o time principal. Mas o Denner não sentiu essa pressão. Ele continuou deitando e rolando, assim como já fazia na base. Ainda em 91, no Campeonato Paulista, o nosso Denner mandou ver. Ele marcou um gol incrível contra a Inter de Limeira, que muita gente considera o mais bonito da história do Canindé. Dá só uma olhada nesse vídeo. Parece até editado, que golaço, né? E não para por aí, não. Ele fez outro gol sensacional contra o Santos. Com esses gols, não demorou muito para ele ser chamado para jogar pela seleção brasileira. Imagina a ansiedade dele em vestir a famosa camisa amarelinha. Com cara e jeito de garoto, ele não só mostrou vontade, como também deu um show de dribles pela seleção. Ele realmente era muito diferenciado. Lembra quando eu te contei que o Grêmio perdeu aquela final de Copinha para a Portuguesa? Pois é, depois desse jogo, o time gaúcho não conseguia esquecer o brilho do Denner. Então, resolveram levar o reizinho do Canindé para jogar com eles em 93. Denner foi emprestado e virou uma sensação no Grêmio. Ele até ajudou o time a ser campeão do Gauchão daquele ano, marcando 4 gols em 28 jogos e deixando muitos defensores para trás com seus dribles incríveis durante os 3 meses em que vestiu a camisa tricolor. Depois que o empréstimo acabou, o Grêmio até quis comprar o jovem craque de vez, mas não tinha dinheiro suficiente para isso naquela época. Então ele voltou para a Portuguesa. Lá, ele jogou no Campeonato Brasileiro de 93. E mesmo que o time tenha ficado em 9º lugar, Denner brilhou mais uma vez. Somando as 2 vezes em que jogou pela Lusa, foram 101 partidas e 38 gols marcados. Esse cara era mesmo um craque. Em 94, o Denner foi emprestado de novo, dessa vez para o Vasco da Gama. E olha, ele conquistou a torcida logo de cara. Os fãs cantavam que o Denner era uma mistura de Garrincha com Pelé. É mole? E falando em craques, até o Pelé elogiou o moleque. Quando o Vasco foi jogar em Buenos Aires contra o Newell's Old Boys, quem estava lá? O grande Maradona. E sabe o que ele disse? Que o Denner era um gênio. Depois disso, no mesmo ano, Denner brilhou em 17 jogos. Não perdeu nenhum, fez 5 gols e ainda levou a Taça Guanabara para casa. No último jogo dele como profissional contra o Fluminense, ele acabou sendo expulso. Depois do jogo, ele foi aproveitar um fim de semana em São Paulo com a família e negociar uma possível transferência com a Portuguesa e o Stuttgart, da Alemanha. Mas no caminho de volta para casa, aconteceu o acidente que tirou a vida deste jovem talentoso, ocorrido em 18 de abril de 1994. Triste demais, né? Infelizmente foi uma fatalidade.
Logo que a morte foi anunciada publicamente, Pelé, rei do futebol, fez questão de se manifestar em entrevista para a Folha de São Paulo. Pelé estava emocionado em Paris com a morte do jogador Denner. Denner era o melhor amigo de seu filho Edinho, goleiro do Santos na época. Costumavam ir juntos à sua casa no Guarujá. Várias vezes falei para o Denner se cuidar, que ele poderia ser o grande ídolo da seleção, pois futebol ele tinha, disse Pelé. Ele considerou a morte de Denner uma perda muito grande para o futebol brasileiro. Pelé evitou comparações entre ele e Denner. Disse que não deveriam buscar um novo Pelé, pois seu Dondinho e Dona Celeste, pai e mãe de Pelé, já fecharam a fábrica. Puxa, o Denner tinha tanto talento que com certeza iria brilhar na Europa e até disputar algumas Copas do Mundo. Imagina só, ele poderia ter sido um dos maiores craques do nosso futebol. Teve uma reportagem sobre a carreira dele no renomado jornal Lance uns anos atrás. E o ex-treinador Jair Pereira, que comandava o Vasco em 94, falou detalhes sobre o Denner que agitou muitos torcedores. Olha só o que ele disse. O Denner era um cara muito engraçado, alegrava o ambiente, coisa que me ajudava, porque eu sempre procurei fazer treinamentos que fossem agradáveis aos meus jogadores. Mas o início foi meio difícil. Ele vinha da Portuguesa, do Grêmio, onde era tratado como astro, mas chegou em um lugar no qual eu tratava com firmeza. Ele era técnico, habilidoso, mas tive que conversar com ele. Você veio para cá para ser campeão, mas o vestiário é meu. Uau, né? E teve outro ex-treinador, o Antônio Lopes, que comparou o Denner com o Neymar, nosso craque atual. Ele disse, o Neymar perto dele é pinto. Ou seja, o Denner tinha tudo para ser uma verdadeira estrela do futebol brasileiro e mundial. Em 2019, quando a morte de Denner completou 25 anos, em sua homenagem, a Federação Paulista de Futebol e o Globoesporte.com passaram a coroar o gol mais bonito da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o prêmio Denner, fazendo referência ao deus do drible. Pensa comigo, se a tragédia não tivesse acontecido, será que o Denner teria alcançado todo o sucesso que esperavam dele? Olha só, na mesma época surgiu outro craque, o Ronaldo Fenômeno. E a história dele a gente conhece bem, né? Agora, imagine só o Denner com todo o talento dele, jogando na Europa e com o apoio de uma grande assessoria esportiva. Será que ele teria chegado tão longe quanto o Ronaldo? E aí, será que ele ia se dar bem no futebol europeu e na seleção brasileira? Será que ele ia deixar sua marca? Conta pra gente o que você acha nos comentários. Por hoje é só, mas se você quer ficar por dentro das novidades e histórias do futebol, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Esse é o canal O Manual da Bola. Até o próximo vídeo.